Não duvide, não duvide da promessa de Deus. Creia na profecia. Creia na profecia, na promessa de Deus e não duvide. Muitas pessoas, elas duvidam. Muitas pessoas, elas permitem que a dúvida venha entrar no coração delas. Por isso que a vida dele fica paralisada. Por isso que a vida da pessoa fica parada. Porque a dúvida, ela neutraliza, ela paralisa. Mas quando a pessoa, ela crê na profecia, ela crê na palavra de Deus, na promessa de Deus, e ela começa a lutar, e ela começa a perseverar, e ela começa a manifestar fé no que está prometido, isso acontece. Lá em Malaquias capítulo 4, versículo 2, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aquele que teme o nome dele, diz o texto, nascerá o sol da justiça. E diz, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Olha só, é muito forte. Quando o texto aqui se refere a asas, essa asa era aquele cordão que ficava ali na parte de baixo, na ponta do talite, que nós conhecemos muito como estola, aquela estola. Na pontinha dela, assim, não tem aqueles cordãozinhos? Sim ou não? Lá em Israel é o talite, que os judeus usavam, e Jesus também usava. Ele tinha essa vestimenta, ele usava esse talite. E havia essa profecia que quem tocasse na asa ou nesse cordão era curado. Quem tocasse nesse cordão, sendo o Messias, era curado. Agora nós entendemos porque lá em Mateus 14, 36 diz assim, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar aonde? Da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam são. Então, essas pessoas criam que Jesus era o Messias. Por isso que elas procuravam o quê? Tocar na veste, que era esse cordão. Amém, pessoal? Que ficava ali na vestimenta. Então eles eram curados. Agora você lembra de uma personagem que creu também nessa mesma profecia e recebeu o milagre? Quem conhece? Quem é? A mulher hemorrágica. Você vê que na palavra de Deus nada é por acaso. No primeiro momento, a gente vai ler aqui, a gente vê que ela usou a fé natural dela. No primeiro momento, ela usou a fé, o que, gente? A fé natural. Quando diz assim, ó, e certa mulher que havia 12 anos
E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Quer dizer, ela usou a fé natural, mas não resolveu a situação dela. Foram 12 anos. Ela gemeu, padeceu, sofreu muito, gastou o que tinha, gastou recursos com médicos, com tratamento, mas não resolveu o problema dela. Tem situação que você não vai resolver. Tem momentos, tem problemas que você não vai resolver na força do braço, a fé que todo mundo tem. Tem situação que você e eu vamos vencer através do poder, o quê? Sobrenatural, sobrenatural da fé. Existe a fé natural e a fé sobrenatural. Ela tentou vencer com a fé natural. Foi nos médicos, buscou tratamento, mas não resolveu. Então ela partiu para a fé o quê? Porque ela, diz o texto aqui, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua, porque dizia, se tão somente tocar na sua veste, o quê? Sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou na minha veste? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Amém? E ele lhe disse, filha, a tua fé vai em paz e ser o quê? Curada desse mal. Ela creu na profecia. Ela não duvidou. Não duvide. Creia na profecia, porque a profecia ela vai se cumprir na sua vida. A profecia vai se cumprir na sua vida. Não duvide. Ela creu. Quando ela ouviu falar que Jesus era o Messias, que Jesus curava, ela lembrou da promessa. Ela tomou conhecimento. De alguma maneira essa mulher tomou conhecimento daquela promessa. De quem tocasse na orla do vestido do Messias seria curado. E ela tocou. E foi curada. O milagre aconteceu. Amém, gente? A minha pergunta é: você vai duvidar ou você vai crer na profecia de Deus para a sua vida? Você vai crer ou vai duvidar? Diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda, olha só, e há de ser que depois derramarei o meu espírito, ou seja, o Espírito Santo, amém? Sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas
profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Nós vamos orar. Se você crê nessa profecia e você abrir mão de toda a sua vida e abrir mão de todas as suas vontades, ela vai se cumprir agora. Quem entendeu?